E um levantamento apontou que o presidente Lula enfrenta o pior momento da relação com o Congresso Nacional desde o início do mandato. Analistas veem menor a capacidade do governo em impor uma agenda legislativa, principalmente na Câmara dos Deputados. Votações importantes no Congresso em maio expuseram as dificuldades do presidente Lula para formar uma base. O problema é maior na Câmara, onde os analistas consideram que só 190 dos 513 deputados são aliados do governo. 143 são da oposição e 180 foram classificados como incertos. O apoio caiu em relação à sondagem de abril. Como resultado, a avaliação de que o governo tem uma capacidade alta de aprovar propostas no Congresso despencou de 47% em abril para 0% na sondagem atual. Em sentido oposto, subiu de 7% para 38% a percepção de que a força do governo é baixa. O índice regular foi de 47% para 62%. O cenário é semelhante ao da relação entre executivo e legislativo. A porcentagem dos que consideram a relação boa foi de 33% para 4% entre abril e maio. Em fevereiro, o índice estava em 85%. 46% dos analistas taxam a relação como ruim, um apontamento que nem foi citado em abril. Já a avaliação de regular caiu de 67% para 46%. Todos sabíamos que a eleição presidencial havia estabelecido uma disjuntiva em relação à eleição do Congresso, sobretudo da Câmara Federal, ou seja, o Brasil elegeu com 51% no segundo turno um presidente de esquerda e a votação dos candidatos dos partidos de direita para a Câmara Federal foi de 62%. A edição atual do chamado Barômetro do Poder ouviu 10 casas de análise e 3 observadores independentes entre os dias 30 de maio e 1º de junho. E eles não estão otimistas. Para o grupo, a relação entre governo e Congresso vai ficar estável ou piorar nos próximos meses. Só 8% apostam numa melhora, índice que em abril estava em 27%. Apesar do ceticismo, a sondagem mostra que projetos importantes para o governo devem avançar no Congresso, como a nova regra fiscal e as medidas propostas pelo Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação. Para os analistas, as CPIs abertas para apurar os atos de 8 de janeiro e o movimento do Sem Terra também não devem prejudicar a gestão de Lula. A agenda do governo, toda vez que for palatável para essa maioria que tem uma visão liberal da economia, etc., pró-mercado, para simplificar, a chance do governo de ver sua agenda aprovada vai ser muito elevada. Provavelmente, o governo vai ser mais seletivo nas propostas que enviar ao Congresso e vai deixar, provavelmente, até deixar de lado alguns projetos, algumas posições em relação às quais haja uma percepção antecipada de provável fracasso na aprovação pelo Congresso.